dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora que você sintonizou conosco. Obrigado. Com a sua permissão, hoje eu vou falar um pouco, com a graça de Deus, de violência no Brasil. Gente, esse é um assunto que está nos jornais, nos telejornais, na mídia, como um todo. Lamentavelmente, o Brasil se derrete em violência. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em Recife, em Belém, em outros centros urbanos do Brasil. A violência é uma constante. Ninguém pode sair na rua com um celular na mão que será morto ou ferido pelo aquele celular. E existe mesmo o constrangimento de perder o aparelho para algum meliante que está espreita nas ruas. A violência campeia de uma forma nunca vista. No Rio de Janeiro, não é? As comunidades debaixo de tiroteio, todo mundo maluco, com medo das balas, perdidas ou dirigidas mesmo contra eles. Nós temos a cidade do Rio de Janeiro hoje completamente alterada, a sua psique individual e coletiva. Todo mundo assombrado. O estado do crime tomou conta. Da mesma forma, é São Paulo. São os centros maiores e os mais prejudicados com a violência. Hoje no Brasil, nem mesmo os aposentados velhinhos estão a salvo da ação criminosa. Os coitados nas suas casas, que são invadidas muitas das vezes, lá eles são espancados, mortos. Os criminosos pensando que eles, de alguma forma, possam ter algum dinheiro em casa. Isso se vê nos jornais diariamente. A crueldade. Uma criança já não pode ir para uma escola a 200 metros da sua casa, na sua bicicletinha, ou mesmo a pé, porque no trajeto toma os tênis, um celular se tiver a própria bicicleta. Não se pode mais nem abrir a porta quando a campainha toca, porque muitas vezes é o marginal que vem para assaltar a sua casa. Não se pode mais ter um sítio próximo da cidade, porque é assaltado todo dia, levam tudo que podem levar. Matam as pessoas. Aqui mesmo em Brasília, esse tipo de crime é uma constante. De forma, quando a gente pensa atrás, alguns anos atrás, sociólogos responsáveis alertavam para esse problema, que nós iríamos chegar a um problema, nós iríamos chegar a um ponto que não poderíamos mesmo sair de casa. E hoje, já estamos além, não podemos sair de casa e nem ficar em casa, porque tanto dentro de casa como fora de casa somos assaltados. Estamos literalmente correndo risco de vida. O Estado brasileiro hoje
não tem força, não tem armamento para enfrentar o crime. As fronteiras do Brasil foram escancaradas para o tráfico de armas e de entorpecentes. Essa é a verdade. Isso aqui dentro se multiplicou com a bandidagem tomando conta de tudo. Tomando conta de tudo. Hoje o infiltramento do crime está no parlamento, está nos governos, em todo lugar, até no judiciário. O que aconteceu no Rio de Janeiro, eu uso o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro está inteiro. O Rio de Janeiro é um estado falido. A bandidagem faliu o estado do Rio de Janeiro. Não tem dinheiro nem para pagar a folha de pagamento de seus funcionários, de seus contratos essenciais. Não tem. E vai ser muito difícil recuperar. Porque os agentes que estão à frente do governo do Rio de Janeiro são praticamente os mesmos de ontem, aliado ao governador que está preso e condenado a 50 anos de prisão ou mais. Quem está governando o Rio de Janeiro é o alter ego do governador que está preso, condenado. Mudou alguma coisa? Me diga se mudou. Mudou não. Não mudou. Hoje nós estamos aqui vivendo o dia, graças a Deus, da consciência negra. O que é uma tristeza para o Brasil. Porque nós temos 53% da nossa população, segundo estatística, negra. Contudo, está sendo dizimada, encarcerada e dizimada. E não há uma política sequer visando acabar com esse morticínio. Com essa situação que degrada-nos todos, alcança-nos todos. Então, a violência no Brasil adveio, principalmente, anote aí, pela concentração de renda exagerada. O Brasil é o pior país do mundo nisso, concentra tudo. 1% da população brasileira tem mais de 50% do produto nacional bruto. É o que dizem aí as estatísticas. Isso é uma coisa inaceitável. A remuneração do trabalho no Brasil, do trabalhador no Brasil, é uma vergonha. É uma vergonha. E tudo isso contribui para a insatisfação do cidadão, que deságua muitas vezes na prática da violência. Tem as pessoas fracas que não medem as consequências, terminam praticando crimes. Para tentar sobreviver. Tivemos também aí, tempos atrás, ainda existe o fato, mas tempos atrás, nós tivemos o êxodo rural. O êxodo rural que desequilibrou a vida nas cidades. As pessoas que vieram da área rural, que não tinham capacitação nenhuma para viver a vida da cidade. Foram morar em favelas, em cortiços. Lá, seus filhos, seus descendentes se desviaram. E estão aí. A maioria no crime, aterrorizando a vida urbana. Aterrorizando. É o que se vê. Então o êxodo rural foi uma chaga na vida brasileira.
Porque nós não tínhamos educação nem na cidade, não temos educação nem na cidade, agora imagine no campo. Não existiu e não existe uma educação adequada. Agora, gente, mesmo que o governo forje empregos, como é que essa gente vai se empregar? Como é que o empresário vai dar um emprego para alguém que não tem preparo, que não é capacitado? É muito difícil. Essa crise de emprego ela vai continuar afetando a crise de segurança. E aqui, para aproveitar o gancho, é dizer que a melhor reforma que se faz é uma reforma social baseada no conceito de segurança para o povo, para a sociedade. Que não podemos continuar com esse estresse social nas cidades. A preocupação com a segurança. Brasília, proporcionalmente, está pior que o Rio de Janeiro e São Paulo, proporcionalmente. Brasília, nós temos aí 30% da população desempregada. Nós temos 3 milhões de pessoas e temos 300 mil e tantos desempregados. Dá medo sair nas ruas, são hordas, multidões de pessoas que você vê andando na rua, desempregadas, aí com a Deus dará, esperando uma oportunidade para pegar um celular, uma carteira no bolso das pessoas, fazer um assalto. É só andar em Brasília nos pontos mais movimentados, para você ver se não existe essa preocupação com a segurança. É terrível, é terrível. E os governos anteriores de Brasília nunca agiram no sentido de industrializar Brasília, de fazer com que Brasília tivesse seus próprios meios. Brasília vive do olerite do funcionário público federal e do funcionário público do próprio GDF. Ainda não forjou uma indústria, um setor de serviços fortes para a sua própria sobrevivência. Isso tudo, essa gama de desempregados, 300 mil e tanto, o sujeito tenta forjar a vida de qualquer jeito, inclusive na violência, no assalto. E é isso que estão fazendo. O povo de Brasília não tem sossego também. E a preocupação com a violência. E não adianta trazer estatística, porque do ano passado para cá melhorou, deixou de morrer 1 ou 2. Mas não, enquanto estiver acontecendo com 1, é motivo de preocupação para todos. De forma que o governo, a médio e a longo prazo, pode resolver o problema investindo no preparo, na educação das crianças e dos jovens. As crianças, a começar pela creche. E depois, na qualidade do ensino fundamental, principalmente. E eu acredito que a preparação e escola técnica, dando à pessoa já no ensino médio uma profissão, já é de bom grado, já ajuda a pessoa, já consegue um emprego com uma preparação técnica adequada, uma capacitação. Então a educação, o preparo dos jovens, das crianças e dos jovens é fundamental para a médio e a longo prazo resolvermos o problema. Não é? Então, temos que ficar atento, porque muita gente pensa, não vai chegar
na minha casa, não vai chegar na minha família. Está enganado, porque o problema existe aí. E infeliz daquele que cai numa situação de sequestro, de bala perdida, de qualquer tipo de violência urbana. Torça para que nunca chegue à sua casa. Porque se chegar, aí é tarde. Antes, façamos alguma coisa pelo coletivo, pelas pessoas, para que, de alguma forma, essas pessoas se sintam prestigiadas e dão espaço ao coração para uma satisfação social, em vez da insatisfação do ódio, da vingança e do rancor. Essa é a solução imediata, imediata e imediata. Agora a solução imediata mesmo, o governo sabe como resolver e onde está o problema. Só falta coragem ao governo. Falta coragem para tomar a decisão e resolver o problema. O Estado é o Estado. A bandidagem diante de um Estado forte tem que recuar, porque não tem condição de competir com o poderio do Estado. Agora, do jeito que está, a leniência que está, direitos humanos para pessoas que não merecem ser chamadas de humanas. Isso aí não pode acontecer. Ora, veja bem uma coisa. Um preso custa mensalmente para a sociedade brasileira em torno de R$2.000. Agora, o trabalhador honesto, odiernamente, ele mal consegue um trabalho de salário mínimo ou menos quando está na informalidade. Essa é a verdade. Agora, você sustentar um criminoso, um meliante na cadeia, tirando do bolso da sociedade, do Tesouro Nacional, do Tesouro do Trabalhador, do povo brasileiro, R$2.000 mensal para sustentar cada um dos presos que estão lá, mantendo cobras, víboras para vir atacar a população logo que sair. Porque o sistema prisional brasileiro não tem recuperação de ninguém, só piora. Só piora porque é degradante mesmo. Então, esse governo e os demais que virão, nesse sentido, terão muito trabalho, se efetivamente encararem o problema como deve ser encarado. Agora não podemos mais empurrar com a barriga, negligenciar, porque o circo está se fechando. O circo está se fechando e a comunidade, a sociedade como um todo, apavorada. Essa é a palavra, a sociedade como um todo apavorada. Não temos mais paz social diante do que vimos, assistimos e até sofremos todos os dias. Muito obrigado.